Oi de novo, boa tarde para quem foi chegando. Espero que vocês estejam bem, tenham passado bem a semaninha de folga aí, aproveitado o carnaval, seja para festejar ou para descansar, ou os dois, né? Um pouquinho de cada. Espero que estejam animadas para a gente continuar a nossa leitura. Como a gente fez no encontro passado, acho legal começar recapitulando brevemente o que a gente falou, ainda mais que já tem um tempinho, né? Foram 2 semanas aí sem a gente se ver. Então, no capítulo 2, o Alê traz bastante a narrativa da história da doença da avó dele, né, quando ela ficou doente, que ele se viu ali imerso em um monte de outras coisas, como uma espécie de fuga daquele momento, de realmente encarar aquela realidade. Ele conta a história da proximidade dele com a avó, do quanto eles se identificavam, do quanto ela foi a primeira ouvinte dele, né, ele até fala que foi a primeira análise que ele fez na vida, foi com a avó, então ele traz todos esses aspectos, o quanto foi difícil lidar ali com a data da morte dela, que foi justo no aniversário dele, então ele traz uns aspectos, assim, bem tocantes, né, bem emocionantes, que a gente refletiu bastante sobre o quanto foi importante essa pessoa na vida dele e o quanto é dolorido a partida de alguém que ocupa esse lugar para nós, né, então a gente conseguiu sentir ali pelas palavras dele aquela dor, tudo aquilo, aquele turbilhão de coisas que ele viveu naquele momento, né? Então a gente parou na página 38. Para não pegar assim muito cortado, eu vou voltar no início da 38 e aí eu vou seguindo, que aí a gente pega o fio da meada, tá bom? Então ele começa na página 38. Atravessando o luto, pude descobrir que a tristeza não é sinônimo de interrupção da existência. Falar sobre a tristeza, aliás, demanda coragem. Para falar da morte e da angústia que nos habita, também. Assim como para fazer análise, né, gente? Eu brinco que análise não é para todo mundo, não mesmo, porque tem que ter coragem, tem que estar bem disposto para a gente encarar de frente o que está dentro de nós, né? Nem sempre é confortável, realmente demanda coragem olhar para tudo isso. Pois bem, Martin Heidegger, no seu clássico Ser e Tempo, salienta que a angústia é constitutiva da essência humana. Não se trata de um afeto passageiro, mas de uma experiência que revela uma verdade inegociável. Somos finitos. E sabemos disso, mesmo quando fingimos não saber. No entanto, somos especialistas em fugir do que assombra. Criamos atalhos emocionais, repetimos frases prontas, terceirizamos a dor. Transformamos a morte em número, manchete, estatística, tudo menos um fato real. De maneira gradual, ela se tornou um ruído distante, uma tragédia que na nossa fantasia só ocorre com os outros. Dizemos todo mundo morre com a mesma entonação de quem diz, menos eu, até que acontece com alguém próximo. E aí o susto nos pega desprevenidos, de calça curta. Heidegger chamou essa forma de existir de cotidianidade inautêntica. E veja bem, ele não considera isso uma falha moral. Viver à beira do abismo é inviável. A questão começa a se complicar, entretanto, quando a gente se acomoda demais nesse modo superficial de estar no mundo e passa a acreditar que ele é o único possível. Faz uma fuga da realidade, né, gente? A forma como evitamos falar sobre a morte revela muito mais sobre a nossa época do que sobre a própria finitude. Já houve um tempo em que a despedida fazia parte da vida. Velórios aconteciam em casa, o luto se vestia de preto, a tristeza pedia pausas. Havia respeito pelo silêncio. Escreviam-se poemas, cartas, até canções à beira do fim. Hoje, o que se vê é um certo pudor diante do sofrimento. Nessa obsessão pelo controle, o fim virou um incômodo a ser abafado. Vivemos como se a imprevisibilidade pudesse ser evitada. Planeja-se tudo: nascimento, carreira, aposentadoria. Cria-se um cronograma para a felicidade
e uma meta até para o luto, de preferência breve e sem exposição. Eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei pensando até quantas vezes a gente vê na clínica, né, pessoas que passam pela perda de alguém próximo e tal, e dependendo do grau de parentesco dessa pessoa, que é considerado ali um fator muito prático, a pessoa não tem direito nem à dispensa do trabalho, né? E quando é um parente muito próximo, ela tem pouquíssimos dias ali. Então, o quanto esse luto empurra para o lado aí e segue a sua vida, né? A pessoa às vezes não tem tempo nem de digerir e ela precisa voltar a produzir, precisa voltar a trabalhar. Então, o quanto, infelizmente, culturalmente, na nossa sociedade, a gente ainda tem essas barreiras práticas mesmo. Às vezes a pessoa, não é porque ela quer empurrar aquela tristeza para debaixo do tapete, às vezes ela é meio que empurrada para isso, né? Ela é obrigada a fazer porque ela não tem outra opção. Pode falar, Dani. Ai, perdão. Só pensando no que você disse sobre, às vezes, a sociedade que a gente vive exigir que a gente volte a produzir, às vezes, como consequência disso, o momento que a gente precisa parar e não ser produtivo, a gente se culpa por isso, né? Às vezes a gente não consegue mais não se dar esse tempo, porque o momento que era necessário para a gente fazer isso, a gente não conseguiu, por que que eu vou fazer agora no momento que não é necessário, né? Sim, sim. É Verdade. porque é muito discrepante, né, essa questão do tempo de trabalho do tempo de descanso, né, e aí parece que a gente fica tão acostumado àquela rotina, e a produzir, a trabalhar e fazer e acontecer, que no tempo de descanso, como que vira essa chave, né? Não, é difícil acontecer isso, né? É tão imposto isso diariamente que às vezes a pessoa realmente não consegue, se sente culpada o dia que pode descansar, que pode não fazer nada, né? E o não fazer nada é extremamente difícil de lidar, né? Às vezes a pessoa no dia de descanso está arrumando mil coisas ali para fazer, porque o não fazer nada não é aceitável, né? Infelizmente. Enquanto escrevo, me vem à mente um dos livros mais lindos que já li. Vamos comprar um poeta, do autor português Afonso Cruz. Inclusive, eu coloquei esse livro lá no Drive, tá, gente? Ele é bem curtinho, eu tô curiosa para ler. Inclusive, minha listinha é imensa, continua a cada dia mais imensa, né? Ele é bem curtinho, então, se alguém conseguir ler, compartilha lá com a gente. A narrativa se desenvolve num universo onde tudo é convertido em números. Ali, até o afeto precisa caber numa célula de planilha. Nada escapa ao cálculo. Nesse cotidiano domesticado, a arte é dispensável e o sentir uma ameaça. Os moradores seguem seus dias apenas cumprindo metas. Funcionam, mas não vibram. É nesse cenário que uma menina decide levar um poeta para sua casa, comprando como se fosse um item decorativo, apenas mais um objeto a ser catalogado. Só que, como era de se esperar, ele não se encaixa nesse padrão vigente. Com efeito, a presença desse corpo estranho, sensível, intuitivo, fora de prumo, começa a bagunçar a rotina daquela família. O poeta não entrega resultados, não rende lucro, mas repara nas pequenas coisas. Se comove com o céu, escreve o que sente e se permite ser interrompido pela estética da fascinação. Aos poucos, a menina também se transforma. Existe alguma virtude do poeta que a toca, como se ela, sem perceber, estivesse reaprendendo a ver. Então, num lampejo de delicadeza, ela diz: sem metáforas, por exemplo, não é muito interessante falar. Eu posso dizer que uma janela é uma janela, mas isso já toda a gente sabe. Com a poesia, posso dizer que uma janela é um bocado de mar ou uma cotovia a voar. Ora, sempre acreditei que esse poeta, meio deslocado, meio alheio às engrenagens sociais, representa algo que a racionalidade não alcança. Ele apresenta um comportamento que incomoda os pragmáticos, o lembrete insistente de que há valor naquilo que não serve para nada, ou melhor,
naquilo que não precisa servir para ser vivido. Vou até ler de novo. Há valor naquilo que não serve para nada, ou melhor, naquilo que não precisa servir para ser vivido. Conecta bem com o que a gente estava comentando, né? E essas coisas que não tem como medir, né? O afeto não se mede. As vivências, as experiências que a gente tem nesses momentos que não precisam servir para alguma coisa, elas não podem ser medidas, né? E aí eu até escrevi aqui, será que a gente tem tido tempo para viver essas coisas? Né? Fica uma reflexão aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Sigamos. Falo disso porque foi justamente essa percepção do simples que começou a me sustentar depois que minha avó partiu, mas não de imediato. Antes eu adoeci. Senti um cansaço que não passava com o sono. Acordava como se não tivesse dormido. Tive algumas crises de pânico. Fiquei dias sem querer sair da cama. Precisei de remédio para manter o corpo funcionando e intensifiquei as minhas sessões de análise pessoal, tentando entender o que exatamente tinha sido rompido. Essa falta de precisão era o que mais me angustiava. Heidegger observa que é na angústia que o ser humano tem a chance de se encontrar consigo mesmo. Diante de um futuro sem garantias, somos convocados a escolher um caminho, ainda que o destino permaneça incerto. Em outras palavras, aceitar a morte não nos paralisa, ao contrário, nos liberta. Quando deixamos de tratá-la como tabu ou como uma exceção fora da ordem natural e a reconhecemos como parte do que somos, passamos a viver com outra qualidade de presença, que é mais completa. Não sei bem quando aconteceu, porém, lentamente, comecei a reencontrar um certo gosto pelas miudezas da vida. A chuva batendo no telhado no fim da tarde, o cheiro de pão tostando na frigideira, o sol entrando pelo vão das cortinas do meu escritório, uma soneca depois de um dia cheio de atendimentos, o prazer de estar em casa ao lado dos meus livros. Nenhuma dessas coisas resolveu o meu luto, mas elas passaram a amenizá-lo, a possibilitar momentos de respiro. Eu fiquei pensando aqui nessa coisa de resolver o luto, né? Quanto a gente às vezes tem urgência de resolver o luto, de resolver a tristeza, de resolver questionamentos, né? Às vezes na nossa própria análise, né? Eu falo por mim, assim, quantas vezes a gente quer entender uma questão, né? De por que que eu me sinto assim, por que que eu ajo de tal forma, e a gente tem uma urgência de descobrir aquilo, e às vezes leva tempo, né? Os nossos analisandos também às vezes chegam com essa urgência de por quê? Porque eu quero resolver isso logo, eu preciso resolver, né? E às vezes não vai resolver rápido, até porque na maioria das vezes aquilo não chegou naquele ponto rápido, né? Foram vários processos até chegar àquilo, assim como é para entender aquilo, para tentar dar um novo significado, né? Então essas resoluções na maioria das vezes não são rápidas e às vezes elas até escapam do nosso alcance, né? Às vezes nem dá para ser resolvido no sentido literal da palavra. Ao visitar tais vivências, lembrei do filme japonês Dias Perfeitos. O longa acompanha Hirayama, um zelador de banheiros públicos em Tóquio, cuja rotina é tecida por rituais mínimos. Cuidar das plantas, escutar fitas cassete, tirar fotos da luz nas árvores ao meio-dia, fazer uma breve leitura antes de dormir. Ele não corre, tampouco consome de maneira desenfreada, apenas vive e contempla. Hirayama me ensinou que há uma beleza que só se revela a quem sobrevive, a quem não foge do vazio, a quem aguenta o silêncio do luto, mesmo quando ele sufoca, a quem já chorou o suficiente para ver o mundo com os olhos mais amenos. Se eu pudesse resumir o que restou da perda imensurável, apostaria nisso, um sentimento de compaixão, por mim, pelos outros.
uma disposição mais serena para permitir que a vida volte a me encantar. E aí, o que vocês acharam? Tem que falar. Todo mundo tão caladinho hoje. Podemos seguir? Pode falar, bom. Bem, como ninguém está falando, eu vou falar, hein, gente? Fica à vontade. Então, aí você estava mencionando da urgência que a gente tem de, de atravessar o mais rápido possível o luto, de a tristeza ser vivida o mais rápido possível. E aí ele menciona aqui que se ele pudesse apostar num sentimento, ele apostaria na compaixão por si mesmo, né? Então, será que talvez essa não seria a resposta? Talvez nunca passe, mas vamos manter a compaixão aí, porque é um negócio que rasga a gente, né? Sim. Então, discutir sobre perder alguém, eu ainda não perdi ninguém, mas eu sei que perderei, se não me perderem primeiro. E é um negócio assim que só de imaginar é um negócio assim que já me rasga por dentro, né? Então eu acho que eu só vou entender plenamente vivendo, e ainda assim vou detestar ler. É uma coisa que é impossível se preparar, né? A gente fala isso como um clichê, mas é bem real. A gente não consegue se preparar. Tanto é que lá atrás, um pouquinho, ele fala, né, que a gente, às vezes, trata a morte como algo que só acontece distante de nós. Não acontece nem com a gente, nem com quem está perto, né? Porque é uma forma de nos defender mesmo. Porque, como você disse, você não passou por isso, mas só de pensar já é algo que te rasga. Então, a gente vai fazer o quê? Vou fugir, não quero sentir isso aqui, não. Isso aqui dói demais só de imaginar, então vou fugir disso, vou deixar para lá. E aí, realmente, esse sentimento de compaixão, ele talvez venha como um resgate, né, para te resgatar ali, para entender esses processos com essa calma, conseguir retomar, né? Eu acho muito bonito quando ele fala de algumas coisas que ele começou a ver beleza depois que ele passou pelo processo mais difícil ali, quando ele adoeceu e tudo mais, de pequenas coisas que às vezes nessa correria que a gente vive, a gente está ali tão no automático que nem consegue parar para enxergar. Alguém mais? Ficou pensando sobre alguma coisa? Eu gostei muito dessa última frase, né, que ele fala, é uma disposição mais serena para permitir que a vida volte a me encantar. E aí, claro que o contexto dele é um contexto de adoecimento e tudo mais, e ele passou por esse processo. Mas o quanto, às vezes, mesmo sem estarmos adoecidos, né, de forma muito profunda, a gente vai perdendo esse encantamento, né, a gente vai perdendo essa percepção dessas coisas que encantam. Então, acho que é bem importante para todos nós, né, olhar para essas pequenas coisas com esse olhar de encantamento. Acho que traz um sentido a mais para a vida e para o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá, capítulo 3, página 43. Tristeza saudável versus tristeza patológica. Agora, se você está triste e vai ao psiquiatra, não é certo que a primeira suspeita seja de depressão. Tristeza não é só um sintoma, também é um sentimento comum da vida, uma reação esperada face a certas experiências. Esse trecho é do livro O que os Psiquiatras Não Te Contam, da Juliana Bello Diniz. Eu acho que eu coloquei ele no Drive também, não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Luto é realmente um processo longo. Perdi meu pai faz 2 anos e a dor permanece sempre. Realmente, nesse processo, devemos ter compaixão por nós e pelos que estão conosco. Realmente, né, Neida? E assim, ele vai falar um pouco disso aqui nesse capítulo 3, mas o quanto é um processo singular,
né? Não tem tempo, não dá para medir em quanto tempo essa dor vai diminuir. Será que ela diminui? Desapareceu? Eu imagino que não, né? Eu não acredito que ela desapareça. Mas não existe um tempo, né? Não existe uma medida ali para falar, em tanto tempo você vai lidar com isso melhor. É como cada um vai vivendo esse processo. E realmente é um processo longo, é um processo que dói, acho que é um processo que vai e volta também, ele não é linear, né? Tem altos e baixos, assim como tudo na vida. Então, realmente, essa compaixão com nós, conosco e com os outros, que vai nos resgatando, né? Fazendo a gente conseguir ir dando esses respiros no meio de tudo isso. Sobre o livro, né, que ele cita aqui, o que os psiquiatras não te contam, eu li até uma resenha dele que uma colega fez no Instagram essa semana, e parece ser bem interessante, assim, nessa vibe de muitos diagnósticos que a gente tá, em tudo é diagnóstico e checklist de isso, daquilo que a gente vê nas redes sociais, né, de uma banalização, acho que dá para chamar assim, dos diagnósticos, né, então, ela fala que esse livro traz um pouco essa pegada de tirar esse olhar desses diagnósticos e fazer a gente olhar para certas coisas com um outro olhar, sem ficar patologizando tudo o tempo todo. Pode falar, Aline. Boa tarde, todo Boa mundo. tarde. Então, há pouco tempo atrás, se falava muito sobre as fases do luto, né? E para agora as pessoas normalizarem que cada um tem seu tempo, Sim, né? E como foi difícil essa fase em que, né, esse tempo em que existiam essas fases para quem estava passando por esses altos e baixos. Porque eu tenho uma amiga que perdeu a mãe e ela vivia dizendo para mim, eu achava que eu tinha passado dessa fase. E ela vinha assim com um sentimento de frustração enorme. Olha o peso colocado sobre a pessoa, né? sim, sim, Então, exatamente. até a dor não é normal, o sofrimento não é normal, nada é normal, tudo tem que ser muito rápido, tudo automático e traz mais adoecimento ainda. Sim, eu fico imaginando a pessoa ali olhando para aquelas fases do luto e pensando, ai, quando que eu vou pular para a próxima, né? Quando que eu vou passar essa fase, assim, acaba ficando adoecedor mesmo de você ficar naquele objetivo. E como você trouxe, o quanto é frustrante para a pessoa olhar aquilo ali como se fosse um cronograma a ser seguido e pensar, eu achei que eu já estava na fase 4 e agora eu estou me vendo na fase 2 de novo, será que eu estou retrocedendo? Então, realmente, né? É um ponto muito delicado e que talvez não seja tão falado ainda como deveria, de que todos os processos são singulares, né? Não existe uma receitinha que todo mundo vai seguir e vai funcionar para todo mundo, né? Flávia? Oi, boa tarde, gente. Oi. Ainda nesse tema, eu estava pensando como que as pessoas acreditam que o luto, a perda de alguém é algo que tem que ser superado, como se a fase final fosse o fim do jogo, fosse a superação. E tem um livro do Dunker que chama Lutos Finitos e Infinitos, Uhum. e eu acho que assim o título já é maravilhoso, porque ele já traz isso, né? Tem lutos que vão ser infinitos. A colega estava falando aqui que alguém perdeu a mãe, e eu fiquei lembrando, quando eu era criança, eu perdi minha mãe, e era muito difícil para mim passar o Dia das Mães. Era muito, muito difícil. Eu odiava aquele dia. E as pessoas falavam para mim assim: você tem que superar, você tem que superar. É porque a fulana é órfã e ela passa o Dia das Mães com a mãe da coleguinha, com a tia. E isso eu só fui entender depois de adulta, que eu vou ter esse luto infinito da minha vida. Eu não estou adoecida, né? Eu sou uma pessoa saudável, mas isso vai ser uma questão para mim para o resto da minha vida. Eu vou ser uma pessoa que eu não tive a minha mãe. E para mim não está errado. E tem muita gente que acha que é errado. Sim. E aí, que bom que você, mesmo depois de adulta, conseguiu entender isso, né, Flávia? Porque eu fico pensando quantas pessoas não entendem nunca, né? E aí se sentem mal, porque a gente vai continuar sentindo, né? Seja
conscientemente ou inconscientemente, mas o quanto essa pressão de, ai, supera, né, olha, a fulana tá bem, a fulana tá fazendo isso coloca uma pressão tão grande e tira a individualidade, né, a forma como cada um vai viver aquilo, então realmente é muito adoecedor, e é uma pena que muitas pessoas talvez não consigam chegar nesse ponto, de entender que tá tudo bem, eu vou sentir isso aqui para sempre, e vou carregar comigo e tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum em carregar isso. Luma, pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Oi. Falando um pouco nesse tema, eu também lembrei de um livro do Caligares, que é O Sentido da Vida, que ele também questionava essa pressa que é imposta, né, da gente ficar bem, mas ele também falava algo muito potente sobre isso, né, da tristeza da morte de um familiar não ser um problema clínico para ser resolvido, e ainda mais rápido, mas sim uma experiência que precisa ser vivida na totalidade. Porque tentar pular essa dor também é como negar a importância daquela relação. Como não sentir, no exemplo da colega, peço licença a cada Dia das Mães? Quem substitui, né, esse afeto? E aí, nesses 2 primeiros capítulos, ele também coloca isso um pouco, que fica esse vazio. Mas será que a gente quer substituir esse espaço? Sim, exatamente. O que implica esse superar que é tão imposto? Né? A Larissa colocou aqui, como é cruel, né, impor essa superação para o outro. Sim, é alguém te dizer, para de sofrer, né? Por que você está sofrendo? Segue sua vida. E, gente, não é assim que funciona, né? E aí, como a Flávia trouxe, não é no lugar de um sofrimento patológico que paralisa, que adoece e tudo mais. Claro que às vezes vai ser, e aí, né, entra o nosso papel também de tentar elaborar isso junto com o sujeito, mas que é algo que às vezes a gente nem quer superar, por que a gente vai querer superar, né, viver isso, sentir essa falta, né, não sei, às vezes é um vazio que vai ficar ali, né, vai fazer parte de nós, um buraquinho que vai estar ali, que não tem como ser preenchido e nem precisa ser preenchido, né. Nesse capítulo 3, ele vai falar bastante sobre essa questão de como, né, não gosto da palavra como, porque parece que vai dar uma receita e algo a ser seguido, mas vocês vão ver que não é bem isso, ele é bem sensato nesse sentido, né, mas de algumas formas que a gente pode observar essa questão dessa tristeza saudável e dessa tristeza patológica, e ele sempre traz isso dessa individualidade, da história de cada um, né, de como aconteceu, o porquê das coisas, então a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais nisso e quero que vocês continuem participando, viu? Esse aqui, para quem atende na clínica, eu acho que vai vir muitas coisas, então podem ir compartilhando aí. Eu vou lendo, mas podem levantar a mão que a gente para, tá? Eu vou voltar aqui no início. A tristeza nem sempre foi tratada como patologia. Durante muitos séculos, ela foi compreendida como parte inevitável da vida. Em vista disso, podemos nos questionar: como diferenciar uma tristeza natural de um quadro clínico? Onde termina o sofrimento esperado e onde começa o que deve ser tratado? E para que serve a tristeza, se é que ela serve para alguma coisa? Não estamos lidando com perguntas fáceis. Vivemos numa cultura que insiste em simplificar a experiência subjetiva, como se todo sofrimento emocional pudesse ser reduzido a uma causa biológica ou a uma suposta alteração nos níveis de serotonina, como costuma se dizer por aí. Tal lógica é produto de uma mentalidade que aposta suas fichas em um cientificismo positivista, herdeiro de uma tradição que só reconhece como legítimo aquilo que pode ser medido, quantificado e testado em larga escala. Com efeito, elementos que escapam desse modelo, como a singularidade da experiência e os determinantes sociais, são vistos como imprecisos demais para serem incluídos na equação. E aí vem a questão do livro que ele falou, né, do poeta lá, que era tudo em números, né, e quanto a gente não vive um pouquinho nessa sociedade, de quantificar e querer colocar tudo
dentro das mesmas caixinhas, sem respeitar essa singularidade, né? E cá entre nós, não é preciso muito esforço para entender as bases desse fetiche. Reduzir o sofrimento a um desequilíbrio químico tem suas vantagens. Posso citar pelo menos duas. Elimina o desconforto de ter de escutar histórias complexas e oferece soluções rápidas, que combinam perfeitamente com os imperativos da performance e da produtividade. Afinal, quem tem tempo para chorar? Eu achei esse parágrafo um tapa na cara, assim, aqueles, né? E eu até coloquei aqui para a gente discutir sobre, me veio muito a questão de classes sociais, sabe? Quando ele fala quem tem tempo para chorar. E aí eu fiquei pensando que acredito que a gente ter esse espaço para discutir isso, para olhar para essa tristeza, para falar do luto, para tocar em aspectos tão sensíveis, né? O quanto a gente pode se considerar privilegiado de poder olhar para isso. Porque quando ele perguntou quem tem tempo para chorar, eu fui para além do ideal da produtividade, mas eu fiquei pensando na questão da necessidade. Tem gente que realmente não tem tempo para chorar, infelizmente. E assim, é terrível falar isso. Mas se a gente for pensar na realidade da população brasileira, uma pessoa que pega 2 horas de ônibus para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, trabalha 8, 9 horas por dia, chega em casa, tem 3 filhos para cuidar, não tem nenhuma rede de apoio, não tem nada, eu fico pensando, cara, que tempo essa pessoa tem para sofrer de verdade, sabe? Para viver esse processo que a gente está falando, né? Claro que existe um sofrimento ali, mas esse privilégio de olhar para esse lugar e falar, cara, eu não estou bem, né? Eu preciso de uma ajuda, que recursos essa pessoa tem? Então, assim, eu fiquei com muitas coisas na cabeça nesse sentido. Eu não sei se vem alguma coisa para vocês, se vocês acham que faz sentido ou não, mas eu fiquei pensando muito nesse tempo para além desse ideal de produtividade, que é uma coisa que é presente, mas tem o outro lado também, né, das pessoas que não têm opção, elas não têm espaço na vida delas para viver um sofrimento, e o quanto isso é adoecedor, né? Então, é aquela pessoa que às vezes precisa reprimir isso, não é porque ela está fugindo, não é uma questão de mecanismo de defesa, nem nada, é porque realmente a realidade dela impõe. E isso é muito triste, mas eu acho, a minha visão, isso acontece, e acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Pode falar, Dani. E você falando que o trabalhador não tem tempo de sofrer, e aí se o bichinho sofre, ainda é chamado de fraco, né? Porra, cara, eu sou muito fraco, né? Cadê? Vambora, né? Sim, exatamente. E aí, acho que eu vou além, né? Não é nem o sofrimento psíquico. Quantas vezes a gente ouve relatos de pessoas que estão doentes, doentes mesmo, fisicamente, não só emocionalmente, e elas precisam ir trabalhar porque elas têm um limite de atestado por mês, por ano, sei lá, nas empresas, né? Não sei muito bem como é que funciona essa política, mas de realmente não poder nem ficar doente. E aí, imagina, numa sociedade em que a saúde mental ainda está muito longe de ser tratada como deveria, se a pessoa não pode entregar um atestado, se ela está doente mesmo, assim, fisicamente, né, se ela está, sei lá, com alguma coisa que praticamente a incapacita de trabalhar, imagina como é olhado um atestado por saúde mental, por exemplo, uma depressão. Como que isso é visto nas empresas, né? Será que realmente as pessoas têm acesso a isso? Porque é um direito delas esse afastamento, mas será que isso é real para todo mundo? Uma pessoa que está num quadro depressivo, pegar um atestado de, sei lá, 1 mês, 3 meses, e depois, quando eu passar esse atestado, como é que fica? Ela vai voltar para essa empresa, vai ficar tudo certo, né? Essa insegurança. Pois é, Dani, a Dani colocou aqui no chat, eu tive 5 semanas de afastamento por burnout. E, infelizmente, é algo que a gente vê todos os dias, né? E muitas vezes
a pessoa realmente, porque eu fiquei pensando aqui nessa questão do afastamento, né? Eu não sei se vocês já acompanharam algum processo, mas às vezes a pessoa tira 3 meses, ela tem 3 meses de afastamento por algum, né? Eu já acompanhei processos depressivos, burnout, tudo mais. E esses 3 meses, o INSS está analisando o afastamento dela. Então, ela recebe 15 dias pela empresa e os outros 2 meses e meio, ela fica sem receber nada. Até que o INSS consiga, né, avaliar o processo dela. Às vezes, eles ainda vão marcar perícias e tal. Eu já acompanhei processos que, quando marcou a perícia para a questão do afastamento, a pessoa já tinha voltado a trabalhar. Ela passou 3 meses afastada. E aí, depois dessa perícia, foi que ela foi receber o salário. Então, assim, como que a pessoa vive, gente? Se a gente for pensar na grande maioria da população, como que vai passar 3 meses de afastamento sem receber nenhum centavo? Né? Não fecha a conta, né? Mais alguém tem alguma contribuição? Ficou pensando sobre alguma coisa aí? A Dani compartilhou aqui que ela teve sorte nesse aspecto, né, que a empresa paga até 6 semanas após esse período, o governo paga. Sim, é. Aqui eu não sei se mudou, mas eu acho que é 15 dias só que a empresa paga e depois é responsabilidade do INSS. Mas o processo é extremamente demorado. Então, enfim, fica aí a reflexão. Mas alguém ficou pensando alguma coisa? Pensou por algum outro ponto também? Pode falar, Flávia. Tem só psi nessa sessão, nessa chamada? Não? Não, Tá. não. Tem algumas pessoas que gostam de psicanálise, mas não atendem, só são admiradores mesmo, vamos dizer assim. Tá. Só para saber o que eu posso falar, o que eu não posso. Eu conheço uma pessoa que ela estava com depressão, a psiquiatra disse que ela deveria se afastar, deu um atestado para ela, e quando ela voltou, o chefe mediu a produtividade dela como se ela estivesse trabalhando. E aí ele falou assim: olha, sua produtividade caiu muito. Ela falou: não, mas eu estava já testado. Ele: não, isso aqui é porque você faltou. Ela: não, eu estava já testada, é diferente. É muito estranho como a pessoa ainda tem que se explicar, né? De eu não produzi porque eu estava doente. Ele estava entendendo que ela estava faltando. Ele recebeu o atestado, não era novidade para ele. Mas na cabeça dele, ele estava faltando. Ela teve que explicar para ele: não, eu não estava faltando, eu estava doente. E é muito estranho isso, né? Como às vezes parece que o atestado de saúde mental não tem o mesmo peso para uma questão física, né? Parece que você tem que pedagogizar os colegas de trabalho, os chefes, né? Isso é mais dolorido ainda para quem está em depressão, né? Exatamente. É mais um fator adoecedor para quem já está ali vivendo algo indizível, né? E aí, olha, né, você pensa, a gente na clínica acompanha muita angústia dessas pessoas que às vezes se precisam se afastar do trabalho, né? Porque elas muitas vezes se afastam, mas não conseguem se afastar de verdade, né? Porque tá sempre ali pensando, ai, como que vai ser? Será que quando eu voltar vão me demitir? O que que vai acontecer? O que que as pessoas estão pensando e tal? E assim, às vezes as próprias pessoas ali do ambiente de trabalho, quando vão querer saber notícias, alguma coisa, vem sempre com aquelas frases que a gente já conversou algumas vezes, né? De tipo, não, isso vai passar rápido, ai, você é muito forte, não sei o quê, olha como a sua vida é boa, olha tudo que você tem, né? Tipo, é como se dissesse entre linhas, você não tem nem motivo para sofrer, por que você está assim, né? Então, é algo que eu entendo assim como muito profundo e muito problemático, a forma como isso é tratado ainda, né? Então, acho que quando ele pergunta, afinal, quem tem tempo para chorar, daria para a gente ficar aqui horas falando sobre isso, né? Sobre as várias camadas que esse tempo atinge, né? Seja o tempo real mesmo, de realmente, que foi o exemplo que eu trouxe, né? Da pessoa que não tem condições ali de tirar
um espaço na vida dela para viver esse sofrimento, para falar sobre esse sofrimento, para ter acesso a um apoio de saúde mental, né? Então, ainda é uma questão muito, muito sensível e que eu, pelo menos, acho que a gente, por estar aqui discutindo, já estamos num lugar privilegiado, né? De conseguir olhar para isso e dar a devida importância, conseguir discutir isso, ter outros olhares, né? Enquanto muita gente aí só pode seguir, né? Infelizmente. A Dani colocou aqui que no Brasil ter que informar a sua doença é muito invasivo. Essa informação de inscrição pertence ao funcionário apenas, deveria, pelo menos. E assim, acho que não é obrigatório, né? Mas gente, nunca vi algum médico que pergunta, posso colocar o CID no atestado? Já vai com o CID que você não sabe nem o que é e tá lá. E eu já vi, inclusive, empresas que não querem aceitar se não tiver o CID, mesmo que não seja obrigatório informar. As bonitas das empresas, às vezes, meio que pressionam ali o funcionário a informar o CID, mesmo que diga que não é obrigatório, né? Já tive relatos disso. A Ivy colocou aqui que aqui os médicos costumam perguntar se pode colocar. Que bom, né? Que bom. Você está onde mesmo, Ivy? Qual que é a sua cidade? Eu não lembro. Belo Horizonte. Eu já tive muitos relatos de pacientes que às vezes precisaram entregar um atestado, de amigos também, e a empresa reclamou porque não tinha o CID. Então, mas enfim, né, sigamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quando a gente leu essa frase aqui, afinal, quem tem tempo para chorar? Gente, eu fiquei me questionando, sabe? A mim mesma. Porque eu tenho um dia, um horário específico na agenda para chorar, no dia da minha análise. Tem que deixar reservado. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E eu, gente, quando que eu choro? Eu choro terça-feira às 14h. Sim. E olha, a gente, né, enquanto profissionais da saúde mental, estamos aqui. Por isso que eu falei que para mim, esse parágrafo foi um tapa na cara, né? Porque a gente trabalha com isso e realmente, às vezes a gente, né, precisa reservar um horário na agenda para isso, mas que bom que a gente pelo menos reserva o horário da análise, né, para colocar aí essas coisas para fora, esse choro em dia. E, de novo, né, que privilégio a gente tem de poder ter esse momento, pelo menos, para poder chorar, né? Infelizmente, não deveria ser assim, mas acaba, dentro da nossa realidade, sendo, sim, um privilégio. Então, vamos lá. No entanto, se você chegou até aqui, talvez também desconfie de certas promessas. Ora, nem tudo está perdido. Em busca de respostas para as perguntas iniciais, encontrei pesquisas que indicam 3 características fundamentais da tristeza considerada saudável. A primeira é a sua ligação com o contexto específico da perda. A segunda diz respeito à intensidade. Ela guarda alguma proporção com o valor daquilo que foi perdido. E a terceira envolve a duração. Embora possa variar, espera-se que com o tempo ela se transforme. Então, como eu falei para vocês, ele vai fazer um apanhado aqui de algumas características que ele pesquisou e que foram elencadas, né, como características fundamentais da tristeza considerada saudável, né, e quando eu leio eu fico pensando, né, quando ele fala da segunda, a respeito da intensidade, ela guarda alguma proporção com o valor daquilo que foi perdido. Aí eu pergunto, como que a gente define esse valor? Né? Olha o quanto é extremamente subjetivo. Né? E ele vai desenvolver sobre isso daqui, mas quando eu li o valor daquilo que foi perdido, como que eu sei medir o valor de algo para alguém? O valor de um relacionamento, o valor de uma amizade, o valor de uma pessoa, de um emprego, de um sonho que ela não conseguiu realizar, né? Acho que é impossível medir esse valor, né? Então, por isso a importância de ter essa sensibilidade na hora de tratar essa tristeza, né, para que a gente consiga ter esse olhar muito individual.
muito singular para aquela pessoa, para o contexto dela, para a história dela, e que ela consiga, talvez, tentar elaborar o que é esse valor, né? Para que ela mesma consiga valorar. Comecemos pela terceira característica, o contexto. A tristeza saudável tende a surgir em situações que têm valor afetivo para quem as vivencia. Isso inclui o rompimento de vínculos íntimos, como relações conjugais, amizades ou familiares, a perda de posições que ofereciam prestígio, segurança financeira, status ou poder, e também perdas mais subjetivas, como a quebra de certos ideais ou expectativas. O segundo aspecto está relacionado à proporção entre o que se perdeu e a intensidade da reação emocional. Em termos simples, quando a dor sentida está em sintonia com a gravidade daquilo que foi rompido. Estamos, em princípio, diante de uma tristeza saudável. Essa proporcionalidade envolve dois eixos, o cognitivo e o afetivo. No plano cognitivo, é necessário que a percepção da perda esteja minimamente ancorada na realidade. Se alguém descobre que foi traído por uma pessoa amada, é esperado que sinta dor, confusão e até mesmo desespero. Já quando a tristeza se apoia em suspeitas infundadas, construídas sobre distorções ou fantasias persecutórias, entramos no terreno da patologia. Por isso, a avaliação do que se perdeu precisa ser feita levando em conta a história de vida, os valores e o repertório simbólico de quem sofre. E aí aqui ele já entra numa parte um pouco mais teórica, né? Porque aí eu identifico que isso já é mais para quem trabalha com isso, né? Porque para uma pessoa comum não consegue fazer esse tipo de identificação, essas ligações, né? É mais direcionado para nós que estamos ali trabalhando com as pessoas que vivem isso. No âmbito afetivo, é importante que a intensidade da resposta guarde alguma correspondência com o peso da situação. Pequenas frustrações, como um plano que falhou, uma crítica mal digerida, costumam provocar reações passageiras, desânimo, irritação ou breve abatimento. Já perdas mais significativas, como o fim de uma relação afetiva ou a interrupção de um projeto de vida, mobilizam afetos mais densos, melancolia, resignação ou desesperança. A terceira e última característica se refere à duração da tristeza. Algumas perdas provocam um sofrimento intenso no início, mas tendem a se amenizar com o tempo. Uma mudança de cidade, por exemplo, pode ser acompanhada de angústia e solidão nas primeiras semanas, até que uma nova rotina se estabeleça. Do mesmo modo, a aposentadoria pode gerar um sentimento de vazio, que progressivamente vai perdendo força. Isso não significa, em absoluto, que toda tristeza saudável seja breve. Lembremos, nada é absoluto quando se fala de psiquismo, né? Nada é absoluto. Em cenários adversos, como relações abusivas, trabalhos precários, pobreza extrema, doenças graves, etc., o sofrimento tende a se prolongar. E isso é perfeitamente compreensível, diga-se de passagem. Por fim, entram em jogo outras variáveis importantes: o temperamento, a história de vida, fatores biológicos e aspectos constitutivos do psiquismo. É um equívoco imaginar que a duração da tristeza por si só possa determinar se ela é saudável ou patológica. É nesse ponto, aliás, que a distinção feita por Freud em seu belíssimo ensaio Luto e Melancolia, de 1917, continua sendo assustadoramente atual. O luto, segundo ele, é uma resposta à perda, que, embora dolorosa, conserva uma ligação com a realidade, e que pode ser elaborada de modo gradual e lento. A melancolia, em compensação, tem uma origem mais enigmática. A dor não se refere a um objeto claramente perdido, persegue o próprio sujeito, assombrando-o. Compreendo que tais conceitos são complexos e até intimidadores. Afinal, estamos lidando com a chamada metapsicologia freudiana. E aí ele coloca uma notinha de rodapé. O termo metapsicologia foi usado por Freud para designar um nível de explicação que vai além da psicologia descritiva,
buscando descrever os processos psíquicos em sua profundidade estrutural, econômica e dinâmica. Freud reconhecia que essa tentativa de ir além podia soar um tanto misteriosa, razão pela qual se referia à metapsicologia com certa ironia como sua feiticeira. Como sempre, o Freud sendo irônico, né? Mas calma, tentarei traduzir o que Freud quis dizer nesse ensaio, evitando o uso de jargões técnicos. Pois bem, no luto, há um trabalho psíquico em curso, um processo em que o indivíduo, pouco a pouco, se desfaz dos investimentos libidinais colocados sobre o objeto perdido. Trata-se da capacidade de se desvincular internamente daquilo que já não está presente no mundo externo. Esse trabalho exige paciência até que a elaboração possa advir. Como Freud salienta, há um valor na dor. Ela funciona como uma manobra do psiquismo para se reorganizar diante da perda. Por isso, é absolutamente normal que durante o período do luto fiquemos mais introspectivos, né? Vamos dar um tempo para o nosso psiquismo reorganizar ali, né? Aquela libido que estava direcionada a algo ou alguém que deixa de existir, muitas vezes de forma abrupta, né? A nossa mente precisa ali de um tempo para reorganizar, para redistribuir essa libido, né? Ou fazer com que ela vá para outras coisas, ou que ela circule ali de certa forma, para que a gente consiga se reorganizar diante dessa perda. Em contrapartida, na melancolia, o sujeito não sabe exatamente o que perdeu, ou se sabe, não consegue nomear. Isso se deve ao fato de que, segundo as teses freudianas, há uma identificação com aquilo que foi perdido, ou seja, ao invés de dirigir a dor e a raiva para fora, o melancólico volta esses afetos contra si, formando uma instância crítica interna, constituída por autodepreciação e culpa. É o que Freud expressa poeticamente ao escrever que, na melancolia, a sombra do objeto recai sobre o eu. Estamos diante de um sofrimento mais complicado. O indivíduo se acusa, se esvazia e passa a se tratar como alguém indigno de amor, em um círculo vicioso e de difícil resolução. E aí ele traz uma nota aqui bem interessante, que fala como que é isso para nós, né, na clínica. Muitos profissionais de saúde mental relatam inúmeras dificuldades ao atender pacientes melancólicos. Trata-se, pois, de um sofrimento que tende a se retroalimentar. O sujeito se identifica com o objeto perdido, volta contra si a agressividade que não pode dirigir ao outro e se acusa por isso. A tentativa de intervenção psicoterapêutica muitas vezes é vivida como intrusiva ou impotente, diante de um funcionamento que recusa qualquer possibilidade de reparação. Falo sobre isso com mais detalhes em Perto das Trevas, a Depressão em 6 Perspectivas Psicanalíticas, que é um livro do Alê com o Alfredo Nafaneto, né, que ele traz essa explanação sobre a depressão e tal, e ele traz de várias visões de psicanalistas diferentes, como que isso é tratado. Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque, né, acho que ele fecha bem aqui como é difícil na clínica a gente lidar com essa melancolia, né, porque é algo assim, eu sinto que é meio como sem explicação, né, a pessoa não sabe, como ele fala, né, o sujeito não sabe exatamente o que perdeu, ou se ele sabe, ele não consegue nomear, não é algo como no luto, em que existe uma perda mais palpável ali, que a pessoa consegue colocar em palavras, consegue, né, expressar aquilo. Na melancolia, é algo mais escondido, mais difícil de acessar, e como ela se volta para si mesmo, é algo que o psiquismo fica o tempo todo se atacando, né? Então é realmente muito difícil, porque como colocar em palavras algo que você nem sabe nomear, né? Então, realmente é um desafio. Então, acho que por isso que o quanto é importante que essas tristezas cotidianas, sejam grandes ou pequenas, elas sejam trabalhadas
sempre que acontecerem, né, sempre que vierem à tona, para que a gente consiga, talvez, ter uma dimensão maior do que está acontecendo, do porquê que a pessoa está vivendo aquilo, né, que a gente consiga tornar isso palpável, de certa forma, para que não se transforme nessa melancolia, né, claro que não só isso que causaria melancolia, mas eu imagino que um monte de sofrimentos e tristeza e lutos não elaborados, não resolvidos, vão caminhando para esse lugar, né, que fica tão difícil de nomear, porque tanta coisa já foi sufocada, que aquilo vai caminhando para esse lugar que fica difícil de acessar, até mesmo na psicoterapia. O que vocês acham? Ele pegou um pouco mais na teoria, nesse finalzinho, né, o que vocês acharam? Fez sentido? Ficou com alguma coisa rondando por aí? Não, ninguém? O que vocês acharam? Gostaram dessa parte do livro? Então, tá bom. Então, acho que é isso, né? Podemos ficar por aqui. Quem conseguir abrir a câmera, queria tirar uma fotinha, nossa, para registrar nosso encontro. Estão só meninas aqui hoje? Pelo menos as que apareceram aqui na minha tela foi. 1, 2 e... Aí. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Para quem vai ver gravado depois, deixa o feedback lá pra gente. Agradeço demais a companhia, a participação de vocês e a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo!